Olá, seja bem-vindo ao canal Cristo Salva TV. Que bom que você chegou até aqui. Aproveite e se inscreva no nosso canal e ative o sininho para receber em primeira mão todas as nossas atualizações. Eu quero te convidar e te encorajar a abrir o seu coração e receber essa mensagem, pois eu tenho certeza que você será marcado e impulsionado a viver o extraordinário de Deus. Bom vídeo! Amém. Vamos ler o capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. Diz assim a palavra do nosso Deus, a partir do versículo 1. Atos 2, 1. Cumprindo-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são estes galileus, todos estes homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? E aí falam várias regiões, aí, vários países e línguas. Depois no verso 12 diz: e todos se maravilhavam e estavam suspensos ou atônitos, dizendo uns para os outros: que quer dizer isso? E outros, zombando, diziam: estão embriagados. Amém. Que o Espírito Santo use de misericórdia para falar conosco acerca da palavra do Senhor, que nós precisamos tanto, da graça e misericórdia do Senhor em nossas vidas. Amém, amados. Eu quero, na realidade, falar desse mesmo texto, porque o assunto que o pastor Brás ministrou no último domingo é um assunto muito importante. Ele falou sobre os sinais do avivamento. E, na realidade, um avivamento nada mais é do que sermos cheios da vida de Deus. E ser cheios da vida de Deus é ser cheio do Espírito Santo de Deus, que Ele é o próprio Deus. Então, quem é cheio do Espírito é avivado. Então, é tão importante esse tema, e por isso que eu quero falar de como ser cheios do Espírito Santo. Esse é o tema que eu quero dar. Poderia até falar como ser e permanecermos cheios do Espírito Santo. Então, aqui algumas coisas que o pastor Brasson falou, principalmente na introdução, eu quero usar algumas delas para também falar e ficar bem claro, porque tem coisas na palavra, amado, que nós lemos, ouvimos, e muitas vezes não conseguimos visualizar aquela situação, aquela cena. Por isso, quando o pastor aqui Brás falava, eu via como é importante nós visualizarmos, para nós nos situarmos na palavra. Eu, quando tive a oportunidade de ir a Israel, foi uma experiência realmente única, e uma experiência tão importante para nós. E qual que é a maior experiência? A curiosidade de ver terras onde Jesus esteve, onde toda a Bíblia ela é vivida, ou quase toda a Bíblia ela é vivida, principalmente o Velho Testamento é todinho vivido ali naquela região em Israel. Não é só essa curiosidade de ver esses lugares, amado, mas principalmente por você entender aonde estão os lugares da Bíblia. Então, quando você lê um texto, você se situa
né? Aonde você está. Se eu falar para você, olha, eu saí daqui e fui lá no shopping Campinas, todo mundo já vai se situar, né? A caminhada que eu fiz, quanto tempo eu levei, a dificuldade que eu tive, será que ele foi de carro, a pé, né? E Jesus, a gente sabia que ele andava ou a pé ou raramente em uma cavalgada, mas normalmente ele ia a pé. Então, agora se eu falo para você, olha, eu saí daqui e eu caminhei até a cidade de Penápolis, você vai falar, ué, o pastor foi para a Granja? Alguns sabem onde é e já se situam, né? Na estrada, mas sabe, quando você conhece e você se situa, você se envolve, você vive, sabe, você presta mais atenção. Então, amados, por isso que eu quero repetir algumas coisas já faladas no domingo passado pelo pastor Braz. E aqui, amados, a palavra de Deus, e o que fala esse texto que nós lemos, ser cheio do Espírito Santo. Eu já começo dizendo algo que eu sempre falo no batismo do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo, amado, é mais do que ter o Espírito Santo. A pessoa, ela tem o Espírito Santo logo que ela entrega a vida dela a Jesus. A palavra de Deus mostra em João, no capítulo 20, no verso 22, que a primeira vez que Jesus se manifesta, as mulheres já tinham visto Jesus, mas a primeira vez que Jesus, depois de ter morrido e ressuscitado, ele ressurreto, primeira vez ali que ele se manifesta aos seus discípulos, ele dá uma saudação, ele fala algumas coisas, e ele então diz assim, no versículo 22 de João 20, a palavra de Deus diz assim, que tendo dito isso, Jesus soprou sobre ele. Jesus disse, fez assim, e ele disse, recebam o Espírito Santo. Então, os discípulos já tinham o Espírito Santo, porém, no começo do livro de Atos dos Apóstolos, nos últimos por esse período que ele ficou depois da ressurreição aqui, nos últimos momentos, diz o texto que Jesus, ele ficou 40 dias aqui na terra, fazendo várias coisas. Lógico que ele não teve todo o tempo com os discípulos, mas na hora que ele iria para o céu, na hora que ele seria assunto para o céu, subiria, ele estava com os discípulos. Na realidade, amado, ele estava ali com quase 120 pessoas. Ai, pastor, que informação é essa? Está tudo no capítulo 1. Se você ler no versículo 15 de Atos 1, vai falar que eles estavam numa multidão de quase 120 pessoas. E ali, então, ele iria para o céu. Ele já subiria naqueles momentos. Eles iriam ver Jesus subindo ao céu, né? Então Jesus, antes de subir, Jesus disse, esperem aqui em Jerusalém, está em Atos 1, fiquem aqui, aguarde, para que até que do alto vocês sejam revestidos do poder de Deus, do poder do Espírito Santo. E daí, amados, em Atos 2, diz que cumprindo-se o dia de Pentecoste, eles estavam todos reunidos no mesmo lugar, e aí então veio um vento impetuoso e batizou a todos com o Espírito Santo, encheu a todos com o Espírito Santo. Então, entendam, amados, quando a palavra de Deus fala que eles estavam reunidos no dia de Pentecoste, vamos entender algo. O pastor Braz falou, e eu quero frisar, essa palavra Pentecoste é uma palavra grega, que não foi traduzida para o português. Ela é Pentecoste, ela é uma palavra grega, e ela quer dizer 50º dia.
Então, amados, aconteceu 50 dias. Que 50 dias? 50 dias depois da Páscoa. Por quê? 50 dias depois da Páscoa. Veja, a Páscoa, o dia de Pentecostes, Pentecostes é uma festa bíblica, assim como a Páscoa é uma festa bíblica, comemorada pelos judeus. Então os judeus comemoram a Páscoa, e depois de 50 dias eles comemoram o Pentecoste, eles celebram o Pentecoste. É a festa dos 50 dias depois. É isso que é, 50 dias depois da Páscoa. Na realidade, amado, Jesus ressuscitou na Páscoa. O pastor Brás também falou isso. Jesus ressuscitou no dia da Páscoa. Então, cumprindo-se o dia de Pentecoste, ou seja, quando chegou o dia de Pentecoste, veio o Espírito Santo. Então, foi quantos dias depois da ressurreição de Jesus? 50 dias. Jesus ficou quantos dias aqui manifestando depois de ressurreto? 40 dias, nós já disse isso, está tudo escrito aí no capítulo de número 1. Então, amados, e aí disse Jesus no quadragésimo, 40 dias depois, que na hora de subir, ele falou: fiquem todos orando, esperando a promessa. E cumpriu-se a promessa no 50º, no 50. Então, quantos dias eles ficaram reunidos na mesma casa orando? Quantos? 10 dias. A gente ouve, mas a gente não guarda. Então, eles ficaram todos reunidos 10 dias. Por que eu estou falando tudo isso? Amados, porque ser cheio do Espírito Santo é mais do que ter uma experiência. O pastor Brás também falou isso, uma ou duas experiências. As experiências, elas são fundamentais, porque muitas dessas experiências é um derramar do Espírito Santo, que vai de alguma maneira nos encher. Pode ser que não nos encha completamente, e eu vou explicar isso, mas vai nos encher. Todo o espaço que o Espírito Santo tiver em nós, ele vai nos encher. Aqui todos foram cheios do Espírito Santo. Então, amados, vamos entender esse texto que nós lemos. Quando vem o poder do Espírito Santo, uns se maravilham, ficam atônitos, outros assustados, outros zombam, criticam, e outros se envolvem. Na igreja não é diferente. Quando há um poder, aliás, tem vindo algum poder do Espírito Santo da nossa igreja, eu já estou preparando a igreja para o nosso acampamento, Quem vai se assustar, quem vai lá para se escandalizar, quem vai lá para zombar, então nem vai. Tá bom? Nem vai, sabe? É verdade, vá para ser cheio do Espírito Santo, porque nós esperamos um derramar do Espírito Santo de Deus. E o texto diz, amado, que uns zombavam, sabe? Zombavam, ridicularizavam, porque não acreditavam. Por quê? Porque era algo fantástico. Na realidade, amados, quando você olha para esse texto, a impressão que muita gente tem, veja bem, entendam a palavra de Deus, entendam aquilo que a gente está explicando, porque só o fato da gente se situar já é importante, sabe, para a gente entender. Porque quem foram cheios do Espírito Santo, amado, não eram todas as pessoas que estavam em Jerusalém. Lá em Jerusalém tinha muita gente, mas eram todos que estavam reunidos dentro daquela casa. Devia ser uma casa espaçosa. Por quê? Porque cabia mais ou menos a metade das pessoas que estão aqui. Cabiam 120 pessoas.
ou quase 120, como diz o texto, né? Não é preciso 120, é quase 120. A multidão dos que estavam reunidos eram de quase 120. Então entendam, aquela galera toda de estrangeiro, eles não estavam exatamente aonde o poder foi derramado. Quem estava fora não recebeu. Poderia ter outros discípulos que estavam fora, mas não receberam. Estavam, todos eles permaneceram reunidos, e dentro daquela casa, naquele cenáculo, naquele lugar, aonde eles estavam, naquela sala, que possivelmente era uma grande sala, veio um vento ali dentro, impetuoso, e encheu do poder, e todos que ali estavam, ficaram meio malucos, ficaram meio como que embriagados, e eles ficaram então falando, cada um em línguas, e todos ali falavam em língua. Todos que estavam dentro foram cheios do Espírito Santo. Então, amados, nós precisamos entender esse derramar especificamente, sabe? Quando vem um avivamento, esse avivamento, ele sempre vai começar de dentro para fora, não é para quem está fora. Ah, pastor, eu estava lá em casa, eu fui cheio do Espírito Santo. Não estou dizendo que Deus não faz isso, Deus faz porque Ele é Deus, mas não é a maneira de Deus agir. Deus age aonde estão pagando um preço, amado. Entendam isso, aonde estão pagando. Ele pode até fazer um milagre. Nós oramos aqui pelo poder de Deus, e o milagre sai daqui e alcança as pessoas. Mas isso não é um avivamento. O avivamento começa aqui, e normalmente começa nas manifestações do Espírito Santo. Queridos, aí as pessoas vinham e ouviam aquele alvoroço lá dentro, a glória de Deus. As pessoas vinham, olhavam lá dentro, se amontoavam para ver aquilo que estava acontecendo dentro daquela casa. Vocês entenderam a cena? Porque muitas vezes a gente pensa que esse derramar, ele foi ao ar livre, e ele não foi. Ele foi dentro de uma igreja, dentro de uma casa, aonde as pessoas que criam, as pessoas que obedeciam a Jesus, porque Jesus diz: esperai, estejam juntos e esperai, estejam orando até que do alto sejam revestidos do Espírito Santo. É bom nós entendermos isso, amado, porque esse avivamento, ele chegou para aqueles que pagam o preço. Porque, queridos, o pastor Braz, ele falou com outras palavras, de outra maneira, mas ele falou, essa é uma promessa de Deus para nós, que está ali em Joel, ser cheio do Espírito Santo. Queridos, e ser cristão vazio do Espírito é ser um cristão que acredita, mas é vazio de Deus, é sem a vida plena. Tem até a vida de Deus, mas não tem a vida plena, e é chato, é difícil, e nós deixamos de fazer muitas coisas, queridos. Então, entendam, queridos, que eles ali foram cheios, porque eles estavam pagando um preço. Era uma promessa de Deus, queridos, e o Braz pregou exatamente isso. Para que as promessas se cumpram, nós temos que buscar, nós temos que desejar, nós temos que acreditar, nós temos que fazer algo. Não é, querido? Às vezes a pessoa fala: eu fico na minha casa, eu fico buscando a Deus. Amados, não é isso, é se mover. É se mover, é fazer algo. Então, vamos saber disso. Ali tinha tanta gente. Muitas vezes até eu já pensei assim, amado. Tinha tanta gente em Jerusalém, e ali os discípulos estavam ali num lugar público, e veio o poder, não tinha um monte de gente recebeu, e outras que não receberam ficaram. Não, amado, recebeu quem estava dentro da casa. Aí todos afluíram para lá, porque viram aquele alvoroço, aquela glória, aquela presença, e ficaram olhando. E aí alguns se maravilharam, falaram: uau, como eu quero isso, como eu desejo isso. Outro falava: isso é só baderna. Outros falavam: que isso aí, está tudo embriagado, encher a cara. Olha a crentaiada aí, tudo bêbada, né? Encher a cara. Então, vamos entender, amado, que tem um preço. Agora, sabe, queridos, eu creio que a experiência
também foi dito, mas eu quero explicar. A experiência, ela não é o avivamento em si, ela é o início, ela é o pontapé inicial de um grande avivamento. E se nós formos ver, amados, essas pessoas, esses discípulos principalmente, amados, eles já tinham tido experiências com Jesus ressurreto. Olha, amados, Jesus passou a parede e foi lá no meio dele. Eles viram Jesus num corpo glorificado. Já pensou que experiência, amado? Você vê Jesus de repente com um corpo físico, e ele chega aqui, ele passa pela parede e se apresenta. Amados, eles puderam ouvir Jesus falar. Eles puderam, queridos, comer com Jesus 1, 2 vezes. Então essas pessoas viram o corpo de Jesus glorificado. Essas pessoas viram, queridos, Jesus, todas elas viram Jesus ali conversando, ministrando, e depois viram Jesus subindo, amados. Uau! E não foi como arrebatamento, não, né? Como um relâmpago que sai do Oriente, que eu não sei direito onde é, e se mostra no Ocidente, que eu não faço ideia. Americano sabe bem essas coisas, né? Norte, Sul, as placas lá é assim, pegue para a cidade tal, direção norte. Eu ficava perdidinho, que eu não sabia nem onde era o sul, muito menos onde era o norte. Estava desnorteado. Eles têm uma noção assim, mas nós não temos muito. Eu sei que onde nasce o sol é lá ao norte, né? Então deve ser para lá, né? Aonde é? É leste? Onde nasce o sol? Então agora que eu estou perdido. Norte então é lá. É lá. Lá o norte, sul, leste, oeste. Agora eu sei que leste é onde nasce o sol. Sabe, amado? Então, nós precisamos entender essa experiência. Jesus, ele não foi como um raio. Não, Jesus foi subindo ao céu. E Jesus foi subindo. E eles continuavam. Também, até eu, ficaria até hoje olhando para cima, se eu visse Jesus no nosso meio. E depois Jesus, eles continuaram olhando. Eles não estavam vendo mais nada, Jesus já tinha sumido. E eles olhando, já estava até com o torcicolo, e eles olhando. E aí, que experiência que eles tiveram, amado. E então, aí, falaram para eles assim: o que vocês estão olhando? Acho que foi um anjo que apareceu aí, né? Um anjo falou: o que vocês estão olhando para o céu? Para de olhar para cima agora. Vai fazer o que ele mandou, vai obedecer. Porque se você não obedecer, você não vai receber a promessa. Agora, vocês entendem que eles já tinham tido uma experiência sobrenatural? Ver Jesus com um corpo glorificado, amado. Foram só aquelas quase 120 pessoas, talvez um pouquinho mais, que viu e que nem soube que era Jesus, mas aquelas pessoas tiveram esse privilégio. E agora, eles, por terem tido uma experiência com Deus, com Jesus, ou algumas experiências, eles queriam mais. Então eles ficaram ali buscando ao Senhor. Então, queridos, quem tem essas experiências tem tudo para ser avivado e continuar sendo avivado. Sabe, queridos, além das experiências, nós podemos e precisamos nos encher mais do Espírito. Agora, eu digo, nós somos o quê? Nós somos templo do Espírito Santo. Isso, amados, quando fala de ser cheio, fala de intensidade, de ter mais ou de ter menos. E eu digo, querido, ser cheio, para sermos mais cheios do Espírito, é só quando nós damos mais lugar para Deus. Sabe, nós ouvimos muito: você precisa dar lugar a Deus. A palavra de Deus diz isso. Dê lugar ao Espírito Santo de Deus. Dê lugar a Deus. Amados, o que é dar lugar? Nós já falamos: Senhor, minha vida é tua. Senhor, minha casa é tua. Meu carro é teu. Pode estar dentro do meu carro, na minha vida, na minha casa, na minha vida, na minha família. O que é dar lugar? Amado, dar lugar é dar espaço para Deus. Querido, sabe, cada vez que nós tiramos de nós aquilo que não é de Deus, aquilo que é exclusivamente nós, ou de nós
sabe, nós estamos dando mais lugar para Deus. E essa é a obra do avivamento, do aperfeiçoamento, do ser cheio de Deus. Você vai ser mais cheio de Deus à medida que você se esvaziar de vocês. Sabe, ligando, é lógico que existem tantas coisas que é dar lugar a Deus, mas pegando a deixa dessa palavra embriagado que as pessoas falavam, e pegando a deixa também do tempo de comunhão, e nós vamos ter um acampamento que fala do poder da comunhão, o poder de estarmos juntos, o poder da unidade. Já começa aí, amado. É quando as pessoas estão reunidas insistentemente, com um propósito, sabendo que aquilo é obediência a Deus, é o desejo de Deus. Nós estamos ali, nós então estamos nos preparando para ser cheio do Espírito Santo. Agora, Efésios, eu quero ler com você Efésios 5, Efésios capítulo 5, 5:18, mais especificamente, mas eu quero ler para falar o que eu creio nisso que eu estou falando, da comunhão, o que a comunhão tem que ver com o enchimento. Do 18 ao 21 diz assim: pelo que não 18, e não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Aí tem uma vírgula: falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Ponto. Então, pelo menos até o ponto, nós sabemos que não há um encerramento do que Deus está falando para nós. Amados, e aqui então vem uma palavra, sabe, vem uma palavra: não vos embriagueis com o vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Amados, daí para frente, esse texto está falando de relacionamento, e nós temos dado muito lugar ao diabo e pouco lugar a Deus. A palavra de Deus diz: não deis lugar ao diabo. Está um pouquinho atrás, no capítulo 4, fala isso. Mas nós, muitas vezes, por não sabermos, não aperfeiçoarmos o nosso relacionamento, nós não estamos dando lugar a Deus. E aqui então, amados, fala que não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Ou seja, quem quer ser cheio, quem é cheio do Espírito, não vai viver brigando, não vai viver, querido, querendo provar alguma coisa para os outros. Vai simplesmente seguir a Jesus, ou seja, negar a si mesmo, tomar a sua cruz, para poder seguir a Jesus. Amado, eu creio que nesse quesito de relacionamento, neste mundo, nós temos a maior dificuldade de sermos cheios do Espírito, querido. Veja, quando o verso 19 continua, fala: mas enchei-vos do Espírito, mas enchei-vos do Espírito, aí, Santo 18, falando, no verso 19, falando entre vós com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Amados, isso aí está falando das nossas palavras, da maneira que nós estamos nos relacionando com as pessoas. Queridos, quando falai entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, amados, ninguém em sã consciência, e não é isso que Deus quer, que fica conversando com o outro: eu louvo a Deus pela tua vida, você é uma pessoa.
Oh, que eu amo muito, me perdoe, meu irmão, se eu pisei na bola. Não, amados, aí nós podemos até usar esses cânticos modernos aí, que pouco tem de musicalmente, né? Não sei se é o rap, né? Ouça aqui, meu irmão, eu vou dizer para você, eu te amo muito, mesmo que você me odeia, eu te quero bem, mesmo que você queira o meu mal. Então, é lógico que ninguém vai viver cantando, amado. Sabe, até porque, querido, nós temos obrigação de ensinar, obrigação de exortar. Exortar é chamar a atenção de uma maneira que nós levantemos as pessoas, não para jogar elas para baixo. Então nós temos que resolver problemas, temos que questionar algumas coisas. Então não é isso. Entendam, queridos, o que Deus está falando. Para aquele que é espiritual, todas as coisas são espirituais. O que Deus está falando é que as nossas conversas tem que alegrar o coração de Deus. Os nossos diálogos, até quando vamos resolver um problema, tem que exaltar a Deus, tem que glorificar a Deus, tem que ser você nessa terra, no nome de Jesus, quer dizer, o nome de alguém, nós representamos aquele alguém no lugar aonde nós estamos, e aqui nós temos que, ao conversar, que ao dialogar, que ao tratar com pessoas, ao tratar problemas, nós temos que falar com as pessoas no nome do Senhor Jesus, representando o Senhor Jesus. Queridos, se você entregou a sua vida a Jesus Cristo, você hoje faz parte do corpo de Cristo. Você é aquele que está neste mundo, aquela que está neste mundo, seja onde for, para representar a Cristo. Não importa aonde, querido, não importa se é um lugar de idolatria, não importa se é um lugar de macumbaria, não importa se é um lugar de prostituição, todos estes problemas, todos estes lugares, Jesus frequentou. Os discípulos de Jesus, mesmo cheios do Espírito Santo depois de Pentecostes, eles caminharam por estes lugares. Então entendam, toda vez que nós estivermos num lugar assim, é no nome do Senhor Jesus Cristo. Nós somos representantes de Cristo. Nós temos ali a responsabilidade de zelar pelo nome daquele o qual nós representamos aqui na terra. Você que é chamado, que crê que é um cristão, você é um representante, é um seguidor, mas também um representante de Cristo neste mundo. Por isso que Cristo é em vós a esperança da glória. E aquilo que nós fazemos por palavras ou por obras, nós temos que fazer em nome de Jesus, dando a Ele honras e glória. Por isso, amados, está na hora de nós mudarmos a maneira de tratar as coisas, a maneira de tratar as pessoas. Louvor, salmos, cânticos espirituais, amados, é para exaltar a Deus, é para glorificar a Deus, é para alegrar o coração de Deus. Nós então temos que entender, queridos, que nós, quando conversamos, quando resolvemos problemas, a nossa conversa tem que glorificar o nome do Senhor Jesus. É isso que diz esse texto. Deus vai olhar e vai falar: uau! Uau! Sabe, amado, a multiforme graça e sabedoria de Deus, ela se manifesta por intermédio da igreja do Senhor Jesus. É por intermédio de você que é a igreja do Senhor Jesus. E, amado, quando este é o caminho de ser uma pessoa cheia da presença de Deus. Queridos, os discípulos foram cheios
cheios do Espírito Santo. E eles não viveram por aí que nem ETs, só orando em línguas, só falando em línguas estranhas. Não, eles andaram nesse mundo. Olha, amados, cheios do Espírito Santo. Eles tinham certamente várias experiências com Deus, mas a vida deles mostrava Jesus. Sabe, até Paulo, Barnabé, que também eram discípulos, que chegou um pouquinho para frente, Paulo, amados, mas pela primeira vez eles foram chamados de cristãos, estando durante um ano, todos os dias, junto com aqueles irmãos ali. Amado, a palavra de Deus diz em Atos 11, que pela primeira vez, sabe, os discípulos foram chamados de cristãos. Você muitas vezes diz: eu sou cristão, eu sou cristão. Mostra Cristo com a sua vida, que os outros vão olhar para você e vão perguntar: você é cristão, não é? É assim, ó, você é diferente. Então, amado, no nosso trato, querido, você quer ser cheio do Espírito Santo? Olhe para esse trecho, porque aqui diz, querido, não se embriague. Sabe o que acontece com a gente? Queridos, o que é uma embriaguez? A embriaguez, amado, é aquilo que tira a sobriedade das pessoas. E a palavra de Deus diz: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda ao vosso derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. É muito legal falar, né? É muito legal dizer: é um leão, mas é um leão sem dente, é um leão banguela, é mais um gatinho que um leão. Amados, mas a Bíblia diz que ele está pelo menos bramando como leão, e ele pode tragar muita gente, buscando a quem ele possa tragar. Então, sabe, você pode menosprezar quando você está cheio do poder e da presença de Deus. Você pode menosprezar, porque ele já está derrotado e debaixo dos nossos pés. Mas, amado, para isso, você, sabe, eu preguei até a palavra lá para os haitianos no domingo. Querido, nós temos que amarrar o diabo, mas não é só amarrar não, sabe, dizer: está amarrado, está amarrado, está amarrado, está amarrado, está amarrado, está amarrado, sabe, eu sempre digo, tem casa aí que está cheio de diabo amarrado, eu não quero não, sabe, eu quero expulsar logo, né? Tem diabo amarrado embaixo da cama, tem diabo amarrado dentro do guarda-roupa, embaixo da mesa, na cadeira, está cheio de diabo amarrado na pia. Amado, para de amarrar com palavra e começa a amarrar com a sua vida. Você vai manetar, sabe, o valente, você vai amarrá-lo, mas com as suas atitudes, com as suas palavras, com a sua vida, que glorifica a Deus, querido. Sabe, não falando, brigando, xingando, com histerismo, sabe, não é isso, querido. Muitas vezes, querido, você vai ter que morrer para você mesmo. É isso que a palavra de Deus diz: aquele que quer viver a vida do Senhor tem que morrer, sabe, se você quer a vida, você tem que morrer para você mesmo, morrer para os seus argumentos, para a sua razão. Isso é ser cheio do Espírito Santo. Então, amado, depois o verso 20 diz: dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai. Sabe, em nome também, aí em nome de Jesus. Sabe, amado, você tem que ser uma pessoa agradecida. Eu tenho um pouco de dificuldade com essa palavra, dar graças por tudo, né? Ter gratidão a Deus, amado, em todas as situações, em qualquer situação. É evidente, amado, você não vai dar graças a Deus, vai ver uma pessoa endemoniada lá estribuchando, você vai falar: ai, graças a Deus que essa pessoa está endemoniada. Não pode. Alguém morreu, ai, graças a Deus que essa pessoa morreu. Você corre risco de apanhar. Não é isso. Eu prefiro 1 Tessalonicenses 5,18, que diz: em tudo sejam agradecidos, em tudo dai graça, porque essa é a vontade de Deus para convosco. Seja uma pessoa grata, sabe? Procure olhar para as pessoas, mesmo naqueles momentos de decepção, mesmo naqueles momentos que a pessoa te ofendeu, te feriu. Busque nela, sabe, um motivo para ser grato. Olhe pelo menos para ela e diz: poxa, ela teve essa atitude, mas ela já fez tantas coisas boas para mim, sabe? Obrigado, meu Deus. É uma palavra que eu prego sempre em velório, então quem já me viu pregar no velório sabe disso, né?
Eu falo, você não pode agradecer pelo morto, mas você pode agradecer a Deus pelo tempo que aquela pessoa querida, que Deus permitiu que aquela pessoa vivesse em nosso meio e pudesse acrescentar na nossa vida. Agora eu vou beber água. Então, amados, seja uma pessoa grata. Sabe, querido, ninguém aguenta um murmurador, uma murmuradora, pessoa que reclama de tudo. Queridos, a sua vida tem que glorificar a Deus, também nesse quesito, em nome de Jesus, e aí já fala direto, em nome de Jesus, sabe, por Jesus, seja grato. Quando Jesus pegou aqueles pãezinhos e olhou para mais de 5.000 homens, mais de 10.000 pessoas para dar tudo aquilo, ele olhou, o cálculo, a matemática não batia, 5 pãezinhos e 2 peixinhos para mais de 10.000 pessoas, mas ele pegou, ao invés de falar que nos discípulos, tem 5 pãezinhos e 2 peixinhos, mas o que é isso para tanto? Jesus pegou, levantou o céu, a palavra de Deus diz em João 6, e tendo dado graças, ele deu graças, ele falou, obrigado meu Deus, pela provisão que vem de ti, muito obrigado. Amados, eram 5 pãezinhos, diante de mais de 10.000 pessoas, amados, nós não temos motivo para viver reclamando, nós temos que ser agradecidos, seja grato, demonstre, viva a gratidão. E depois no verso 21, amado, é tudo vírgula, viu? Aí acaba, né? Sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor. Queridos, esse temor não é medo, esse temor é respeito. É um respeito, sabe aquele medo de ofender alguém, medo de ferir alguém. Você tem um cuidado, sabe? E a palavra de Deus diz, querido, para nós nos sujeitarmos, sabe? Está falando de humildade, querido, não querer ser melhor do que ninguém, sabe? Isso aqui está falando para nós deixarmos de olhar para nós mesmos, deixarmos de ser egoístas, sujeitar, querido, sabe? Uns aos outros. A palavra de Deus, ela diz em Filipenses 2:3, ela diz assim, nada façais, olha, é tudo uma continuação, a palavra de Deus fala de relacionamento, amado, nada façais por contenda, ou por vanglória, dizer que a glória é sua, que você é melhor, mas por humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmo. Amado, nós temos que nos sujeitar, nós temos que baixar nossa bola, sabe? Nós devemos de olhar para as pessoas e entender que nós não somos melhores que ela, e olhar para ela como se ela fosse uma pessoa melhor do que nós. É isto que a palavra de Deus diz. Isso, querido, é humildade. E hoje, por falta de humildade, nós queremos provar que nós estamos certos. Nós brigamos, nós nos vingamos. Quando você vira a cara para alguém, sabe o que é isso, amado? É vingança. É vingança. Quando você deixa de cumprimentar alguém, sabe o que é isso? É vingança. Ela não merece o meu cumprimento. Ela não merece. Ela me maltratou, ela me feriu. Querido, cuidado, Deus quer nos encher do Espírito Santo, amado. Vamos dar lugar a Deus. Morra, porque quando você morre, Deus vive. Querido, sabe, o Senhor Jesus, querido, Ele se humilhou para se batizar. Ele foi para um deserto jejuar. Amado, Jesus jejuando, Jesus não tinha pecado, Jesus tinha toda a glória. Para que Jesus jejuar e passar por aquilo? Para mostrar para nós o que nós temos que fazer, para que se cumpra a justiça. O que é a justiça de Deus? É você lutar contra a sua carne, contra o seu sentimento. Amado, nós temos que mudar, ser cheio do Espírito Santo. Não podemos deixar lugar para nós mesmos, mas que Deus, Ele cresça e que nós venhamos a diminuir, amado. Sabe, João Batista, ele disse isso, ele entendia isso. Sabe, quando Jesus estava como homem, começou a batizar, e até discípulo de João já estava lá com Jesus, e alguns discípulos que ainda estavam com João veio, olha João, aquele que você batizou, está batizando igual você.
Você não vai falar nada? João Batista diz que ele cresça e eu diminua. Quem não sabe se sujeitar às pessoas, quem não sabe se humilhar diante das pessoas, não sabe se humilhar e se sujeitar a Deus. Amados, não dê lugar a você, dê lugar a Deus, sabe? Não dê lugar ao eu. Eu sei, eu posso, eu sei melhor, eu falo melhor, eu prego melhor, eu ensino melhor. Querido, você vai continuar vazio, murcho. Tem gente que você olha até assim, ó, é vazio. Encha do Espírito. Cheio, mas você precisa dar lugar. Então, querido, aqui esse texto fala que muitos estão embriagados, se embriaga nos relacionamentos. Ofensa, amado. Eu estou mais voltando para relacionamento, sabe? Ofensa. Mas a pessoa me decepcionou. Decepções, querido, é tempo de você morrer e deixar Deus viver. Não faça isso. Que Jesus possa crescer. Você não é melhor do que ninguém. Eu não sou melhor do que ninguém, amados. Sabe? Vamos deixar o nosso egoísmo e vamos nos humilhar para que Deus possa crescer em nossas vidas. Sabe, amados, Efésios, ele trata muito de relacionamento, ele fala muito de comunhão, né? Se você olhar, nós estamos aí em Efésios, se você olha aí para o final do capítulo 4, né, no verso 32 diz: sejam uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Queridos, Deus, estou ensinando isso hoje na macrofesta, que é um culto que eu gosto de falar do poder de Deus, mas Deus está para derramar um grande avivamento, amados, e ter o avivamento que o Brás pregou, que nós temos pregado, queridos, é ser cheio da vida de Deus. E para que nós sejamos cheios da vida de Deus, nós temos que nos esvaziar da nossa vida, porque, queridos, aquele que lutar para salvar a sua vida, brigar para salvar a sua vida, esse irá perdê-la. Mas aquele que abrir mão, sabe, que morrer para você mesmo, esse vai ganhar a vida que Deus tem para ele. Queridos, Deus tem vida para você, Deus tem vida para sua família, Deus tem avivamento para sua casa, para o seu lar. Uma pessoa avivada, uma pessoa que vivia murmurando, mas que agora chega em casa, aleluia, glórias a Deus, levanta um dia difícil e todo mundo vê você alegre, sorrindo, louvando, engrandecendo a Deus. Querido, Deus tem se manifestado, Deus tem falado, Deus tem derramado poder, Deus tem dado um impulso para que nós, dado experiências, para que nós tenhamos o desejo de, amados, mudarmos, darmos mais lugar a Deus, sabe, abrirmos mão de nós mesmos e darmos lugar ao Espírito Santo de Deus. Pessoal do louvor pode vir. Então, querido, ser cheio, abrir mão, querido, de murmuração, de briga, de contenda. Isso não faz mais parte de nossa vida. Esqueça essas coisas, amado. A palavra de Deus, quando fala em Gálatas 5:22, dos frutos do Espírito, queridos, quase todos ou todos, sabe, excetuando a paz e a alegria, que é para a gente mostrar para os outros algo, o resto, tudo dos frutos do Espírito, está falando de relacionamento, está falando de longanimidade, sabe, e tantas outras coisas. Deixa eu ler que também está uma página para trás só, e nós entendemos como Deus quer nos encher do Espírito. Gálatas 5:22, mas o fruto do Espírito é amor, gozo ou alegria e paz. Depois, queridos, vem longanimidade, benignidade, bondade. Aí tem a fé, mas essa fé pode ser para acreditar que a pessoa vai mudar e ser cheia da vida de Deus. Mansidão e temperança. Querido, não seja destemperado, querido, não estoure, seja longânimo. Essa palavra longânimo é aquela pessoa que estoura
estica igual borracha, estica e nunca quebra, sabe? Isso é ser longânimo. Então eu quero dizer, querido, é tempo de você morrer para você mesmo, para você ser cheio do avivamento, ser cheio da vida de Deus. Chega de mediocridade, amados. Uma pessoa avivada é aquela, pastor Brás também falou, é aquela pessoa que tem prazer de vir para a igreja, mas uma pessoa que não está avivada, uma pessoa que até já foi cheia do Espírito, mas ao longo dos dias, as decepções, as lutas, amado, foi embriagando ela, as preocupações, porque preocupação, querido, nada mais é do que estar embriagado com algo. Isso, amado, tira de nós a alegria de dar alimento para os outros. Queridos, você foi chamado para ser frutífero, porque, amados, aqueles que meditam na palavra de Deus, aqueles que creem na palavra de Deus, sabe, Salmo 1, bem-aventurado aqueles que não andam segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta à roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na palavra do Senhor, e nela medita. Ela está sempre pronta para ser usada em qualquer momento, em qualquer hora, de dia ou de noite, porque estes serão como árvores plantadas junto a ribeiros de água, cujas folhas não caem, dará o seu fruto na estação própria, e tudo quanto fizer será um sucesso ou prosperará. Queridos, nós estamos num mundo difícil, nós somos provocados pela sequidão, mas nós tiramos a nossa força da água viva do Senhor Jesus, do Espírito Santo de Deus. Sejam cheios da vida de Deus, sejam cheios do Espírito Santo de Deus, seja avivado, esteja unido, que a sua casa seja um lugar de encontro com Deus, que ali também você una a sua família em torno do nome do Senhor Jesus. O diabo quer jogar contendas, discórdias, para tirar a sua sobriedade, mas eu declaro em nome do Senhor Jesus, pessoas sóbrias, pessoas curadas, tratadas pelo poder do Espírito Santo de Deus. Deus está enchendo a sua vida do poder dele. Ele tem te dado experiências e te dará muito mais experiências, e essas experiências vai encher todo o espaço que você tem dado a Deus, para que você possa abrir mão de mais coisas, e você tem oportunidade todos os dias de dar espaço para Deus. Desista de você mesmo e deixe Deus te encher da presença dele. Essa mensagem edificou a sua vida. A nossa igreja é assim, como uma família alegre, que vive e acredita no amor, comprometida com a palavra de Deus e comprometida com você. Eu quero te convidar a compartilhar essa mensagem com o maior número de pessoas possível, para que elas também sejam abençoadas e edificadas. Deus abençoe muito você e até a próxima!